Olá, tudo bem? Namastê. Como é difícil a vida, né, gente? Como é difícil conviver, né? Estar com outras pessoas, estar em ambientes diferentes, se relacionar. Vamos entender um pouquinho, né, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Primeiro, ter essa humildade, né? Que agora aqui eu vou chamar a cada um de nós de pequenos gafanhotos. Quem conhece a história de Kung Fu, né, o filme Kung Fu, então o mestre chama o seu discípulo de pequeno gafanhoto, né, que é aquele aprendiz. Então todos nós somos aprendizes. Nós temos que ter primeiro essa humildade de aceitar que nós somos pequenos gafanhotos. Então, quando eu me referir a nós, não é só a vocês, né, todos nós como pequenos gafanhotos, é isso que eu estou querendo dizer. Se você aceita ser chamado de pequeno gafanhoto, aqui não me importa o gênero, tá? É pequeno gafanhoto que vai ser chamado. Eu que sou mulher, quem não é, não importa, tá? Somos pequenos gafanhotos. O gênero é indeterminado neste sentido, tá? Nós temos convivido com grandes polarizações, extremismo, e é sobre isso que eu quero falar. Hoje, a notícia é sobre os extremismos que vêm desde Maria Madalena até Dalai Lama. Quem não escutou, né, a última notícia tão grotesca e atual, né, de que Dalai Lama fez um assédio, né, foi acusado de assédio com uma criança. Aí eu pergunto a você, o que você acha disso? Fica à vontade aqui para comentar. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, ou seja, trazer minha opinião, julgar, né, de acordo com aquilo que eu entendo, por certo ou errado, não é isso, tá? Eu quero conversar com vocês a respeito do que nós temos vivido. Então, aqui eu não quero falar sobre se é ou não é assédio, tá? Mas de como nós temos convivido de uma forma muito extremista e o quanto isso é prejudicial dentro do nosso contexto transpessoal, certo? O quanto isso tem nos atrasado no sentido de expansão da consciência, de evolução como humanidade. Tem um comentarista que eu gosto dos comentários dele, mas eu fiquei decepcionada, né? Então, quando a gente coloca uma pessoa muito assim num pedestal, a gente acaba se decepcionando, porque ele fez um comentário muito negativo sob o meu ponto de vista, aí eu estou colocando o meu ponto de vista, tá? É um cara católico, disse ser seguidor do catolicismo e que trouxe Dalai Lama para um âmbito político, né, dizendo que o Dalai Lama é marxista e quis dizer que ele é pedófilo, enfim. Fez o seu julgamento, deu sua opinião e ok, todo mundo tem o direito de expressar sua opinião. Mas por que eu fiquei decepcionada? Quem segue uma religião como o catolicismo tem os preceitos lá, né, básicos da religião. O que Jesus nos ensinou, né? Então, isso traz um sentido assim hipócrita, né? Existe muita hipocrisia. E aí eu diria o seguinte: aqueles que veem mal em tudo é porque trazem o mal dentro de si, trazem o óculos da maldade, da malícia, né? Então eu vejo malícia em tudo. Por quê? Porque eu uso o óculos malicioso da malícia, entende? Então, a visão que nós temos de mundo, ela parte de nós mesmos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós sentimos. Veja só que absurdo, né? E aí nós vamos falar sobre um tema que é o tema dos extremos, como ele está presente nos desequilíbrios psicológicos. Nós medimos os desequilíbrios psicológicos a partir de uma régua, que eu vou chamar aqui a régua da cisão, tá?
que é a régua da divisão. Então, quanto mais nós cindimos, né, quanto mais nós somos extremistas, né, quanto mais extremo, mais cindidos nós somos, mais doentes, psicologicamente falando também, mais desequilibrados como espíritos, o nosso mental, o nosso emocional, tá? Então, eu vou explicar aqui, através dessa reguinha aqui. Então, imagine essa régua, é a régua da cisão. E aí, você pode estar neste extremo aqui, né, no 0, ou pode estar aqui no outro extremo, que essa régua aqui é de 30 centímetros, tá? Ou pode estar aqui no 30. Então, esses são os dois extremos. Imagine que você seja menor que uma formiguinha, você é bem pequenininho, que você é minúsculo. E aqui você está nesse extremo. Para você enxergar o outro extremo é muito difícil, você não consegue enxergar. Mas à medida que você vai caminhando para o meio, o outro extremo vai se aproximando, percebe? E aí você chegando ao meio aqui, que seria 15 centímetros, o que acontece? Você tem a mesma visão de um extremo e de outro, mas você não está nos extremos. Olha que interessante. Agora, à medida que você se afasta desse ponto aqui do meio, né, do centro, você vai indo para o outro extremo e vai se afastando daquele. Então, os dois extremos são muito prejudiciais, porque nós deixamos de ver o outro lado, né? Então, a nossa visão se torna muito mais limitada. Veja que interessante. Então, nós avaliamos os desequilíbrios psicológicos através dessa régua. Então, em que extremo você se encontra? Neste ou você está no meio? Ou você está um pouquinho aqui, né? Você precisa voltar um pouco para o centro. Aí a gente recorda, né, do caminho do meio, do ensinamento budista sobre o caminho do meio. Então, sempre o equilíbrio é aqui, no caminho do meio. Óbvio que às vezes a gente vai para um extremo, às vezes a gente vai para o outro, a gente pode fazer escolhas, né? Eu quero ir mais para a esquerda ou mais para a direita, para experimentar, mas a gente sempre deve se voltar para o caminho do meio, se voltar para o centro, porque aqui no centro a gente tem condições de ver os dois lados, os dois extremos, e não nos tornarmos extremistas, percebe? Então, essa é a régua da cisão que eu uso para fazer diagnósticos, tá? Com os meus pacientes, como terapeuta. Porque, veja, existe uma cisão típica, que é: eu sou culpada de tudo, eu sou má, e o outro é o bom. Existe aquela cisão típica que eu sou a boazinha, eu sei de toda a verdade, todo o resto é malvado. Essa é uma outra cisão. E quanto a essa visão de óculos, né, da maldade, óculos da malícia, ou óculos da tudo é lindo, maravilhoso, né, da propaganda de margarina que eu falo, né, achar que tudo é lindo, ou romântico, né, o óculos romântico, digamos assim. Você romantiza tudo, mas você não consegue perceber a realidade, né? Você vive naquela lalalândia por causa dos seus óculos. Quer dizer, a gente traz dentro da gente a visão de mundo, um conceito, né, o conceito básico que a gente entende na psicologia é que nós convivemos com espelhos, porque nós refletimos no outro o que nós somos, o que nós temos aqui dentro da gente, tá? É muito complicado isso, né? Mas eu imagino, eu nunca, jamais que eu sou igual a essa pessoa, tá? Você evita cometer os erros que você vê nessa pessoa, mas ela sempre vai ser um espelho para você, principalmente quando ela te incomoda, né? E aí, por isso que eu estou trazendo esse caso do Dalai Lama, porque tá, aí ninguém tem prova de coisa alguma, né? Então, o que aconteceu, e foi publicado por eles próprios, né? Segundo eles, é uma brincadeira, a língua tem um significado daquilo que você fala, né? Daquilo que você traz como verdade, a sua hipocrisia ou não hipocrisia, enfim. Eles têm uma cultura diferente da nossa. Uma coisa que eu gostaria de trazer como exemplo, por exemplo, a massagem terapêutica, tá?
Eu fiz um curso de massagem terapêutica maravilhoso, mas eu que sou de uma geração mais antiga, existia muito preconceito a respeito de massagem, mesmo na época em que eu fiz o curso, porque os ocidentais veem a massagem terapêutica de uma forma sexualizada, né? Não, é a massagem, é a Thai massagem, né? A massagem Thai, que é maravilhosa.